Muito bom poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis capítulo 16. Começa assim: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela. E ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Amados, temos aqui a história de um casal que tira o foco da promessa de Deus e de uma mulher na condição de escrava que não tinha direito de escolha. Nossa atenção hoje não será no casal Abraão e Sara, e sim nas consequências das atitudes deles sobre a vida de Agar, a escrava egípcia. Agar, sendo escrava, não tinha direitos e foi obrigada a ter relações com Abraão. Ela foi uma espécie de mãe de aluguel sem remuneração, com o intuito de cumprir a necessidade deles de gerar um herdeiro, já que Deus não tinha feito até então o milagre que eles esperavam. É interessante que Agar, quando ficou grávida, naturalmente passou a ter alguns privilégios de esposa, afinal carregava em seu ventre o herdeiro que era do interesse de todos. Parece que os privilégios geraram uma condição de arrogância nas atitudes de Agar, que passou a se achar melhor do que Sara, se achando favorecida por Deus, enquanto Sara, sua senhora, não teve o mesmo favor de Deus. Coisas que o pecado gera nos corações de todos os seres humanos caídos e que carecem da graça de Deus. Agar agora
queria subir no trono de rainha. Ela queria ter uma posição de honra. Sara chama seu marido para o diálogo e descasca em cima dele tudo o que ela estava sentindo. Abraão resolve não discutir, não se envolver diretamente e passa a bola para Sara, dando-lhe autoridade para fazer o que quiser com a escrava. Sara provavelmente tirou várias das vantagens que Agar tinha e começa agora a maltratá-la de uma maneira tal que a situação passou dos limites. E Agar, não suportando mais, resolve fugir pelo deserto em direção a uma cidade chamada Sur. Trazendo para a nossa realidade, esta semana recebi o telefonema de um rapaz que trabalha em um dos nossos fornecedores de granito no Brasil, me pedindo um conselho, pois está se sentindo desvalorizado onde trabalha e desprezado pelos filhos do dono. Relatou-me que ultimamente chegou ao ponto deles tirarem materiais que estavam reservados com a venda já praticamente fechada para um dos seus clientes e passaram esses materiais para outro vendedor. Além disso, ele nota que quando tem alguma reunião no setor de vendas, boa parte das suas opiniões elas são desprezadas, não são levadas em consideração. Ele tem uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa, uma empresa menor, que tem mais flexibilidade, uma variedade até maior de produtos, mas não oferece a mesma segurança de base salarial que ele usufrui agora. O meu conselho para ele foi que neste momento de crise, devido à pandemia, o mercado está como um deserto, cheio de incertezas e que seria, de certa forma, arriscado ele enfrentar uma mudança nesse momento. Talvez seria melhor ele ficar aonde ele está, porque não se sabe se para o lugar que ele vai, se lá também ele não encontrará problemas, talvez diferentes, talvez menores ou até maiores. E de qualquer forma, talvez não encontre um oásis nessa estrada desértica pela frente. Alertando também que ele teria que enfrentar outras dificuldades, qualquer que fosse, eu recomendei que procurasse os donos, se informando melhor sobre as necessidades e prioridades da empresa neste momento difícil, e que se colocasse à disposição para trabalhar em equipe, fazendo o seu melhor, e que certamente Deus iria julgar a sua causa. Diante de adversidades, somos afetados emocionalmente. Às vezes dói na nossa alma quando somos desprezados. Nós não somos diferentes de Agar. Tendemos a fugir do problema. Tomamos decisões precipitadas, chutamos o pau da barraca, saímos com o nariz em pé, direto para o deserto pensando que somos grande coisa, esquecendo da condição de escravo. Um escravo não deixa de ser escravo porque foge do seu senhor. Atitudes geram consequências que podem ser boas ou ruins. Agora imaginem esta mulher grávida, amargurada, andando sozinha em um deserto escaldante, arriscando sua própria vida e a de seu filho. E durante o caminho, encontra uma fonte de água, e no momento em que está saciando a sua sede, uma pessoa vem ao seu encontro. A Bíblia diz que esta pessoa era o anjo do Senhor. Todas as vezes que encontramos a referência o anjo do Senhor na Bíblia, precisamos entender o seguinte: em latim, angelus significa mensageiro. O anjo do Senhor, portanto, é o mensageiro do Senhor. Logicamente que estamos nos referindo apenas ao
o anjo do Senhor, pois existem diferenças quando a Bíblia fala de anjos. O artigo o faz toda a diferença. Por exemplo, quando a esposa vai a uma loja de roupas com o marido e escolhe um vestido diferenciado, que é caro também, o marido logo questiona: mas por que você não escolhe um desses outros vestidos que são tão bonitos quanto esse e é mais barato? E a esposa responde prontamente: porque este não é um vestido, é o vestido. Viram como o artigo o representa uma grande diferença de importância e separação? Pois é, a mesma coisa na Bíblia. Quando vemos o artigo o antes da palavra anjo, está sendo declarado que se trata de um ser único, ou seja, que este anjo, ou mensageiro, é diferente em termos de importância, sem comparações com os demais anjos. Além disso, mesmo quando aparece o artigo o adjetivo substantivo iniciado em letra maiúscula, ou seja, anjo ao invés de anjo com letra minúscula, então anjo com letra maiúscula, denota uma importância maior ao mensageiro em questão. Essas aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos são conhecidos na teologia como cristofania ou teofania, sendo esta última usada em termos gerais para Deus. Agora vocês imaginem que o anjo do Senhor vai ao encontro de Agar, uma escrava que está ali amargurada no deserto, sem saber o que vai acontecer, grávida, se sobreviveria ou não. E começa um diálogo diretamente com ela no meio do nada. Para começar, ele a chama pelo nome e pela sua condição de escrava. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Esta é uma pergunta-chave que devemos fazer a nós mesmos quando estamos fugindo dos nossos problemas. De onde você vem e para onde você vai? Normalmente, somente conseguimos enxergar o aqui e agora. E a minha amargura, a minha necessidade, o meu abandono, ninguém me quer, eu não mereço passar por isso. E nós esquecemos de buscar entender qual o propósito de Deus em todo o processo e firmarmos nas promessas que Deus tem para nós. Nós nos esquecemos de nos firmar nas promessas que Deus tem para nós. Sara e Abraão fugiram do processo de espera do cumprimento do propósito de Deus. E deu no que deu. E nós estamos agora fazendo justamente esses comentários. É melhor passar por sofrimentos dentro da vontade de Deus, onde sempre haverá socorro, do que fugir da sua presença para qualquer caminho sem a sua proteção. Ela não esconde a verdade. Ela disse: eu sou uma escrava fugitiva. Ela não esconde a sua condição de escrava. O detalhe importante que Agar não tinha percebido é que ela carregava em seu ventre uma criança que era fruto daquele com quem Deus amava e tinha uma aliança, seu servo Abraão. Mesmo ele tendo pisado na bola, Deus tinha um pacto com ele. Então o anjo do Senhor lhes disse: volte atrás e se humilhe perante Sara. Arrependa-se. Aí está a bênção, meus ouvintes, no arrependimento, que significa voltar atrás, se humilhar e enfrentar as consequências dos nossos erros. Logo em seguida, o anjo do Senhor lhes informa de que existe uma promessa e um plano de Deus para a sua vida e de seu filho. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida
e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e lutarão todos contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. E o versículo 13. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Gente, não é maravilhoso que Deus nos vê no momento de aflição? Não é maravilhoso saber que Deus tudo vê? Ele é um Deus pessoal que acompanha tudo o que acontece com você em todos os momentos, em todos os lugares. Um Deus que te conhece pelo seu nome, que tem grandes promessas para a sua vida. Um Deus que cuida de você, somente porque você fez aliança com Ele através do seu Filho Jesus. É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berea, no versículo 14, é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu filho a Abraão, no versículo 15, e ele pôs no menino o nome de Ismael. O nome Ismael em hebreu é composto por duas palavras: Isma, que significa ouve, e El, que significa Deus, ou seja, Deus ouve. Esse era o nome do menino. Na cultura hebreia, os nomes tinham significados importantes e na maioria das vezes norteava o caráter ou destino das pessoas. Imagina Agar chamando seu filho: Deus ouve, a comida está na mesa. Deus ouve, vem aqui aprender a lição. Deus ouve, para de brigar com seu irmão. O Deus que tudo vê está te olhando. Deus ouve, vamos ler a Bíblia. Deus ouve, agora vamos orar ao Deus que ouve. Ai, que lindo, não? Eu gostaria de dedicar essa palavra de hoje que Deus inseriu no meu coração para todas as mães que possam estar passando por algum tipo de sofrimento, injustiça ou incerteza. Talvez você nunca tenha feito uma aliança com Deus, e eu te convido a fazê-la agora. Se este é o seu desejo, faça comigo esta breve oração. Senhor Deus, reconheço que sou uma pecadora e que quero me arrepender dos meus pecados. Entrego agora a minha vida por inteiro, incondicionalmente, para ser guiada por Ti e alcançar a Tua misericórdia, através do sacrifício do sangue derramado na cruz pelo Seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou. E agora declaro ser Ele o meu Senhor, o qual escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Que Deus te abençoe. E você que fez essa oração, e todos os ouvintes, e a todas as mães, a minha bênção fica para vocês.